Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora, construindo sonhos para você e a sua família. Oi, bom dia! Hoje é sábado, 3 de dezembro. O Tambaú Imóveis e Negócios começa agora. No programa de hoje vamos falar sobre aquisição de imóveis na planta ou em construção com segurança jurídica. Tema importantíssimo para quem quer realizar o sonho da casa própria. Ao vivo eu recebo aqui para esclarecer tudo sobre esse tema os advogados especialistas do direito imobiliário, Dr. Vladimir Minar e também Dr. Gabriel Honorato. Tem também o giro de ofertas com as novidades e oportunidades das principais construtoras imobiliárias da Paraíba, tudo para você realizar o sonho da casa própria, claro, com segurança jurídica, porque aqui a gente sabe com quem a gente está lidando. E no Momento Imobiliário de hoje, o presidente do COFES, Dr. João Teodoro, fala de um assunto importante para quem está no final de 2022, as transformações da profissão de corretor de imóveis. Não perca! Já estou esperando tua mensagem, teu beijo, teu abraço, tuas fotos e claro, você que está com saudade de mim, já sabe, WhatsApp 99854-2857. O WhatsApp novamente, 99854-2857. Para quem está fora de João Pessoa e também aqui ao vivo, que é muita gente, já olhei aqui, está no portal t5.com.br, o DDD já sabe, 83. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador. Claro, começa agora. Muita gente sonha com a casa própria, isso é uma coisa que está no coração. Na hora de procurar ficar, né, com essas dúvidas, claro, segundo, você vai comprar um imóvel na planta ou em construção, é uma coisa de extrema importância e de responsabilidade. E na reportagem da repórter Thaís Alencar, você vai tirar sua dúvida se essa opção é segura ou não. E se tem vantagem. Acompanhe. Comprar um imóvel na planta é a escolha de quem quer investir ou economizar e que não tem pressa em se mudar, por exemplo, visto que é preciso esperar o tempo previsto até que a obra seja concluída. E para quem pode ou até prefere, dependendo dos planos e condições, esperar por esse prazo pode ser uma opção mais rentável. Normalmente o cliente ele opta por essa forma de compra porque tem uma facilidade maior no pagamento do bem, no pagamento do imóvel. Então o cliente muitas vezes não tem o dinheiro todo à vista ou não dispõe a capacidade de renda comprovada junto ao banco para fazer a aquisição daquele imóvel. Então ele opta por começar a pagar aquele imóvel de forma parcelada durante a construção e deixa geralmente uma parcela para ser pago na chave com recursos próprios, que é a grande maioria, minoria, mas a grande maioria opta por pagar essa parcela de recurso próprio, essa parcela de chave, normalmente com financiamento bancário. A relação de confiança com a empresa na qual o comprador deseja adquirir o imóvel na planta ou em construção é de fundamental importância. O conselho que eu dou seria aquela pessoa que vai adquirir um imóvel na planta, pesquisar
sobre esta empresa a qual ele está querendo fazer a compra. Quantos anos essa empresa já está no mercado? Quantos imóveis essa empresa já entregou? Como foi a pontualidade na entrega desses bens? Então, quando você vê um histórico de uma empresa que tem 15 anos, como é o caso da gente, ou até outros aqui no mercado que tem até 50 anos de mercado, e tem um histórico de milhares de apartamentos já entregues a uma pessoa, dificilmente a pessoa vai ter qualquer tipo de problema. E a dica para o consumidor que está adquirindo tanto um imóvel novo quanto um imóvel já usado ou em construção é, antes de assinar qualquer contrato de compra e venda com a construtora, vir até um cartório de registro imobiliário e saber se o empreendimento está apto para ser vendido. Antes de se fechar qualquer contrato de compra e venda de imóveis na planta, o comprador ele deve se dirigir ao cartório e solicitar a certidão de registro e incorporação daquele empreendimento. Ou seja, com esse documento ele vai ter certeza que o primeiro passo da regularização do imóvel foi dado. E, além do mais, estando o registro de incorporação devidamente efetivado, ele, ao firmar o contrato de compra e venda, ele pode inclusive registrar aquela promessa junto ao registro de incorporação. Então, se o cliente se dirigir ao cartório e ver que o empreendimento não está incorporado, ele tem que ter uma atenção especial e não adquirir aquela unidade, tendo em vista que o procedimento inicial não foi dado início. Se durante o processo de compra do imóvel, o consumidor se sentir inseguro quanto ao negócio, ele pode procurar os órgãos competentes. O consumidor pode se dirigir aos órgãos de defesa e proteção ao consumidor, né? Aqui o nosso MP Procon, quer seja através de denúncias pelo site, reclamação ou mesmo presencialmente em nossa sede, para que possamos aí verificar a situação e, identificada essa irregularidade, adotar as medidas cabíveis no sentido de fazer valer o direito do consumidor, né? Adiantando que essa irregularidade comporta multa, né, ao construtor incorporador de 50% do valor pago pelo construtor até o registro da incorporação. O programa de hoje a gente vai falar sobre uma coisa de extrema importância na sua vida, que é adquirir um imóvel, né, na planta ou em construção, principalmente se tem segurança jurídica. Ficou com dúvidas? Ficou com vontade de saber esse assunto? Então, com muita honra, eu recebo aqui ao vivo os advogados especialistas no direito imobiliário, Dr. Vladimir Minar e também Dr. Gabriel Honorato. Manda tua dúvida, o número você sabe que é pelo WhatsApp, 83 é o DDD para quem está fora de João Pessoa, porque está aqui ao vivo comigo, milhares de pessoas linkadas no portal t5.com.br, 998542857. Já estou recebendo, fique tranquilo, já estou vendo aqui as fotos, os beijos, o abraço, muito obrigado pela audiência e você tenha certeza absoluta que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Bom dia, doutor Gabriel, bom dia, doutor Vladimir, uma honra tê-los aqui, a agenda de vocês é complicadíssima, eu sei disso, mas um assunto que foi assim, uma impressionante chuva de dúvidas e de perguntas quando a gente botou esse assunto durante toda a semana. Então vamos lá tentar tirar todas as dúvidas possíveis dos telespectadores e dos internautas que encheram nossas redes sociais, seja do sistema RTC aqui da Tambaú, seja nas minhas pessoais, que foi através do meu Instagram, do meu WhatsApp. A pergunta que não quer calar, doutor Gabriel. Na verdade, as pessoas falam muito de incorporação imobiliária para comprar imóvel na planta, em construção. Na verdade, o que é isso? E quais as vantagens de se fazer e se adquirir um imóvel na planta ou em construção? Muito bom dia e novamente reitero a gratidão de você estar novamente aqui com a gente. Bom dia, Rômulo. Queria primeiramente agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no programa. Agradecer aqui a meu amigo Vladimir Minar pela companhia e agradecer também a todos os telespectadores que estão aqui nos prestigiando. A pergunta foi sobre o que seria a compra e venda, né, de imóvel, a compra de imóvel na planta.
A compra de imóvel na planta é o termo popular que a gente utiliza para a aquisição de imóveis em incorporação, que seria quando um construtor ele resolve construir um prédio e ele mesmo antes de concluir a obra, ele resolve alienar, ele resolve vender as suas unidades autônomas, seus apartamentos ou suas salas comerciais. E aí você começa a firmar uma promessa de venda e compra, exatamente porque você está prometendo entregar aquele produto quando estiver pronto e o comprador promete pagar aquelas parcelas até o final para receber aquele produto. Vantagens. Existem vantagens inúmeras, né? Porque quando você adquire um imóvel na planta, geralmente você está adquirindo um imóvel por um preço X, que quando você vai receber esse imóvel, você recebe por um preço Y. Geralmente você consegue comprar um apartamento melhor do que você compraria com o mesmo valor se o apartamento já estivesse pronto. E sem falar na parte de investimentos, porque como tem essa valorização que muitas vezes supera os índices bancários, de correções monetárias, de cadernetas de poupança e alguns tipos de aplicações mais conservadores, o investimento em imóvel na planta termina sendo bastante vantajoso e atraindo a população exatamente para receber esse plus na aquisição. A gente viu, Vladimir, e uma coisa muito importante, quero primeiro dizer a você que a construtora Equilíbrio, o MP Procon e também o cartório Unaptor, que é o cartório de registro da Zona Norte aqui de João Pessoa, agradecer aos seus representantes a dedicação para fazer essa excelente matéria que abrilhantou e abriu nossas conversas de hoje. O Reginaldo, ele fez uma pergunta muito interessante. A gente falou aqui da atividade incorporativa, o que é a incorporação imobiliária, compra na planta ou em construção, quais as vantagens, mas quem adquire, quem é atraído para fazer essa operação imobiliária, quais os cuidados, o Reginaldo quer saber, que o adquirente deve ter ao comprar esse imóvel, seja na planta, seja já em construção. Bom dia, muito obrigado novamente por sua dedicação a abrir um espaço na agenda para todos que estão nos assistindo no estado da Paraíba, no Brasil, e estou linkado aqui com alguns fora do Brasil. Muito obrigado, Romulo. É uma honra estar aqui, cercado por um grande amigo que me inspira, Gabriel Honorato. Eu ainda chego lá no cabelo dele, mas estar discutindo esse tema numa virada de ano é sempre muito importante, porque você, no ano que vem, pode estar querendo comprar um imóvel, investir, como o Gabriel bem falou, e os cuidados principais é você fazer todo um levantamento, que nós popularmente chamamos de due diligence, fazer o levantamento, olhar na questão no cartório, levantar a idoneidade da construtora, se você estiver comprando de um particular, principalmente, se não for uma construtora, pessoa jurídica, mas uma pessoa física que esteja incorporando, fazer todo o levantamento. Isso aí é o básico para você ter uma boa compra e prestar atenção nas cláusulas contratuais. Também, se puder ser assessorado por um corretor de imóvel habilitado pelo CRES, já lhe traz também mais segurança. Então, seriam basicamente essas atuações, essas garantias que você poderia ter. Muito está se falando nessa atividade, Gabriel, e você foi muito assertivo, da incorporação imobiliária, que é exatamente o imóvel que está sendo construído e prometido a ser entregue em um determinado tempo. Ponto final. Mas uma coisa que a gente vê muito, o Ministério Público, o CREA, o CRES, os órgãos que estão vinculados com o Ministério Público, a fiscalização se aquele empreendimento que está em construção ou na planta, ele está anunciando ou ele está vendendo. Aí a pergunta do Celso, que está nos assistindo, inclusive linkado agora, dizendo, vai fazer ou não vai minha pergunta, e eu vou fazer agora, é obrigatório ter registro de incorporação para anunciar e comercializar imóvel na planta ou em construção ou não? Como funciona isso e por quê? Então, Romulo, muita gente desvaloriza o registro de incorporação, a verdade é essa, sobretudo no nosso estado, e quando a gente vai para o interior a gente percebe isso ainda mais. O registro de incorporação ele vai trazer muito mais segurança, tanto para quem vende como para quem compra, porque é no registro de incorporação que você vai ter a obediência a todas as normas e exigências legais estabelecidas ali para garantir a solidez do empreendimento. De acordo com a lei de incorporação, alienar imóveis sem registro
de incorporação é contravenção penal, passível, portanto, de responsabilização criminal. Existem projetos de lei querendo modificar isso, isso é uma legislação tanto antiga, que a gente sabe que existem hoje construtoras bastante sólidas que lançam empreendimento e aí não chegaram ainda na etapa do RI, muitas vezes por causa da burocracia do poder público, das dificuldades documentais, e aí tem a oportunidade de alienar, e muitas vezes na prática a gente sabe que a boa parte das construtoras fazem instrumentos particulares ali fazendo essa alienação, mas em regra, analisando-se friamente a lei, seria contravenção penal. Na prática, a gente pode até dizer que é um tipo legal que já está um tanto superado, porque as pessoas exercem e o que se espera, como dito, é que a legislação em trâmite no nosso Congresso ela venha a realmente regulamentar isso de uma forma mais tranquila para ambos os lados. Podendo até ser mais duro, tá aí os legisladores, vão começar só a nova etapa agora a partir de 1º de fevereiro, senadores, deputados federais, é uma dica para vocês que ficam realmente linkadas aqui, eu sei disso, fazer com que não tivesse essas exigências, mas que fossem leis mais duras para quem dá golpe, para quem se oportuniza dos clientes que querem comprar na planta ou construção, aí sempre leis mais duras de proteção ao contrato. Perfeito. Não de questão de deixar, às vezes, o construtor esperando 1 ano, 2 anos, como você disse, por conta do poder público, por conta, às vezes, da burocracia do cartório. E se me permite uma parte, Rômulo, concordando integralmente com você, às vezes a gente recebe, né, Vladimir, clientes no escritório, que uma coisa é aquele cliente que está ali investindo, que já dá uma dor no coração quando você vê um empreendimento não sendo concluído por má fé do construtor, mas às vezes você tem aquela pessoa que guardou dinheiro durante anos de sua vida para realizar o sonho da casa própria, e aí você tem uma construtora que se evade, né, os sócios fogem ou colocam dinheiro fora do país e aí terminam não concluindo a obra, prejudicando radicalmente as pessoas. Concordo integralmente com você, eu acho que a gente tem que ter penas mais severas para esse tipo de construtor. E a pergunta que não quer calar, da Mariângela, que está nos assistindo agora, ela diz o seguinte: o memorial, né, descritivo, que todos têm que ter em mãos, que nem sempre tem, mas deveria, o que é esse memorial descritivo do imóvel em construção na planta? E qual a importância dele para quem vai adquirir o imóvel? Perfeita essa pergunta, Rômulo. O memorial de incorporação, ele faz parte, o memorial descritivo, ele faz parte de um dos documentos do memorial de incorporação, e lá vai estar descrito toda a qualidade da obra, vai estar descrito todo o material. É lá que você vai encontrar toda a descrição do tamanho do imóvel, das áreas, a fração ideal. Então, é de suma importância checar sempre. E é um dos documentos que no registro de incorporação ele vai estar presente. É você, quando for adquirir, pedir e checar, porque depois de construído você vai poder ver se a qualidade do piso foi aquela que estava no memorial de incorporação, a qualidade dos componentes do imóvel. Então ele é o documento guia base para você saber a qualidade da obra. Perfeito. Até porque você tem que ter algo para que você depois cobre, né? Isso. Seja administrativamente, seja no Poder Judiciário, não é isso? Perfeito. Gabriel, a Carla está com uma dúvida aqui, e eu também até fiquei com dúvida sobre esse assunto. O que é o due diligence imobiliária? Due diligence imobiliária é uma expressão em inglês que a gente usa para expressar o serviço que nós, advogados, geralmente prestamos de acompanhamento, né, de assessoramento daquela negociação de compra e venda de um bem imóvel na planta. Essa due diligência imobiliária vai perpassar tanto pela análise do contrato, né, perpassando ali pelas cláusulas contratuais, analisando quais são abusivas, quais são válidas, quais poderiam estar melhor redigidas. Vai perpassar pela análise do registro imobiliário, que tem uma importância fundamental, né, e aí não só sobre o registro da unidade autônoma, mas muitas vezes sobre o terreno, né, a matrícula-mãe. Análise de processos judiciais contra a construtora para ver se não já tem demandas, certidões negativas. Todas são vários serviços que a gente consegue abarcar, que a gente consegue amalgamar ali naquele serviço, naquele trabalho,
para poder garantir mais segurança jurídica ao comprador, para que os riscos de uma frustração eles sejam diminuídos. A gente vai para o primeiro intervalo nosso, doutor Vladimir, mas muita gente aqui já enchendo nossa manhã de perguntas, e eu já vou deixar uma para que o senhor vá pensando e responda a 3 pessoas que estão aqui com dúvidas. A Carla, também ao Ricardo e a Vanessa, que estão todos nos assistindo. A Carla está no Bancários, a Vanessa está em Manaíra e o Ricardo está em Bairro dos Estados. Ele pergunta o seguinte: é possível desistir no contrato de incorporação ou de compra e venda, como o senhor queira chamar, depois de que assinamos ele ou não? Deixa isso para o próximo bloco. Já me segue no Instagram? Ainda não? Anota aí, @Rômulo Soares Lima. Você me segue lá e eu te sigo de volta. Vamos interagindo todo tempo. Aí você pode sim, no Message, no Direct, mandar sugestões para o programa e outras coisas. Vamos para um intervalo, é muito rápido. Fica com a gente porque voltamos já já. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. Bom dia, sol. Bom dia, mar de Cabo Branco. É assim que você vai saudar cada manhã no Jardim dos Corais da MRV. Apartamentos com opções de vista para a orla, área privativa, lazer completo com piscina e muito mais. E tudo com facilidades incríveis para você viver toda essa evolução morando na deslumbrante região dos Bancários e Altiplano. Minuto Qatar. Neste momento, estamos em frente ao Estádio Internacional Califa, com capacidade para 50 mil torcedores, e é o mais antigo de Doha. Foi inaugurado em 1976, mas depois de algumas reformas, o estádio parece que foi construído especialmente para o evento. Vamos dar voltas e vamos mostrar as belezas, ou melhor, a beleza que envolve esse estádio monumental que é o Estádio Califa. Minuto Qatar. Oferecimento tvbet.com, a melhor bet do Nordeste. Toma. Braz Company, aqui o futuro é hoje. Pipoca Bocos, a mais gostosa. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e nesta semana o Banco Central anunciou algumas novidades do Pix. Claro, essa novidade que já passa a valer a partir de janeiro de 2023. Fica atento. O que é isso, Rômulo? O economista Euler Chaves explica que vai mudar neste tipo de transação financeira. Olha aí. Na última quinta-feira, dia 1º, o Banco Central anunciou que o Pix terá mudanças e essas regras, de limites de valores para transações via Pix serão mudadas. De acordo com o Banco Central, essas novas regras, inclusive, terão validades a partir de 2 de janeiro de 2023. E agora, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor nas operações via Pix. A exigência agora é apenas para determinar um limite por período de tempo.
Outra mudança foi o aumento dos limites para a retirada de dinheiro pelas transações Pix Saque e Pix Troco. E pela nova regra, o limite de saque com Pix passará de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e subirá de R$ 100 para R$ 1.000 durante o período noturno. E o Banco Central disse que as atualizações têm o objetivo de simplificar as regras e de aprimorar a experiência dos usuários, mantendo o atual nível de segurança. A maior parte dos brasileiros tem como sonho principal comprar um imóvel próprio. Você tem dúvida disso? Eu não. Pode ter certeza. Para isso acontecer, é preciso achar uma empresa de credibilidade. Por isso que a gente tem aqui no Giro de Ofertas os cuidados de quem está anunciando com Tambaú Imóveis e Negócios. Então, conheça as oportunidades da Mais Construtora e também da Jampa Imobiliária. Veja. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Tambaú Imóveis e Negócios. Está no ar o Giro de Ofertas, sempre com grandes oportunidades para você. E a Mais Construtora traz um empreendimento que certamente vai te surpreender. Confere, Jaque! É isso mesmo, Berna. Quem está procurando imóvel para morar pertinho da praia, chegou a hora. O Noah é a sua chance de morar no Residencial Clube. É um verdadeiro resort. Mas não é só para morar não, viu? Para quem quer investir, é um verdadeiro investimento. Aqui no Noah, a gente tem uma área de lazer completa, com 7 estações gourmet, uma piscina com a raia de 30 metros, um Aqua Kids, um espaço maravilhoso de lazer para calmaria, que a gente chama até de espaço Noah. Vem conhecer esses detalhes: salão de festas, academia, salão de jogos, brinquedoteca. Tem uma vista mar maravilhosa. Não perde não, não fica de fora. Tem o melhor investimento aqui em Ponta de Campina. Com grandes oportunidades, atendimento personalizado e também as melhores condições na hora de fechar negócio, a Jampa Imobiliária traz sempre um empreendimento que é a sua cara. E hoje o Éder traz mais novidades para você. Confira! Olha, eu aqui, Éder da Jampa, trazendo mais uma grande oportunidade para você sair de vez do aluguel e realizar o sonho da casa própria com a imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Olha só esse belíssimo empreendimento aqui no Valentina, por trás do Parque Cowboy, ao lado do Shopping Terrasol, que tem padaria, tem supermercado, tem lotérica, ônibus acessível, tudo pertinho para você morar bem junto com sua família. Apartamentos com sala ampla, varanda, 2 quartos, WC social, playground. E imagine aí, tudo isso com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Isso mesmo, não perde essa grande oportunidade que nós da Jampa iremos te ajudar da melhor forma possível, com entrada zero, documentação inclusa e sua carta de crédito é feita na hora. Não perde tempo. A imobiliária que está trabalhando domingo a domingo com muito amor, carinho e dedicação para ajudar o maior número de pessoas a realizar o grande sonho da casa própria. Porque você já sabe, com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! E aí, o que está faltando para você realizar o seu sonho? Entre em contato agora com a Mais Construtora e também com a Jampa Imobiliária. Todos os seus profissionais, corretores e corretoras de imóveis estão lhe aguardando. E vou dar uma dica importante. Dezembro é mês de negociação, preço diferenciado e, mais importante, facilidade. Não perde esta opção. Liga agora. Eu sei que você está com vontade, pelo menos, de pesquisar. Aí diz, vi no Tambaú Imóveis e Negócios e pede o seu brinde, ok? Aquisição de imóveis na planta ou em construção com segurança jurídica. É o assunto que estamos debatendo hoje. Estou esperando tua mensagem no WhatsApp 998542857 e o DDD 83 para quem está fora de João Pessoa, no outro estado, em outro país, ou para quem está linkadinho aqui, que é muita gente, no portal t5.com.br. Estou Vladimir, os 3 telespectadores e muita gente já com essa dúvida. É possível desistir do contrato de incorporação depois que assinado pelas partes? Assinou. Aí aconteceu um problema, por exemplo, a gente teve até a pandemia. Então,
Explica aí. A gente sabe que é complicada essa pergunta, mas a resposta está na ponta da língua, ou não? Romulo, via de regra, o contrato de promessa de compra e venda, ele é irrevogável e irretratável. Mas a partir da lei dos distratos, que trouxe algumas inovações, né, para a questão contratual, ficou sendo permitido o direito de arrependimento do consumidor, né, se for exercido dentro dos 7 dias e a depender também do local onde foi assinado o contrato. Então, sim, é possível haver a desistência sem ônus nesse caso, né, mas assim, só no prazo de 7 dias. E depois a gente vai poder falar um pouco mais da questão da rescisão e aí você vai ter uma série de penalidades. Perfeito. Doutor Gabriel, muita gente aqui interagindo, parabenizando o programa de hoje. E a Gabriela, ela tem uma dúvida muito importante, que ela diz o seguinte: quais os ônus de rescisão antecipada do contrato de compra e venda de imóvel ou de incorporação, como o senhor queira chamar? Então, Romulo, como Vladimir bem disse, se a pessoa exercer o direito de arrependimento dentro daquele prazo, você não teria ônus. Posteriormente a isso, é preciso analisar... Que é um prazo de 7 dias depois de assinado, né? Isso, quando contratado fora do ambiente da construtora, né? Então, vamos lá. Então, a pessoa assinou dentro da construtora, não tem isso, não? Não tem o direito de arrependimento. Poxa. Exato. Muita gente vai querer assinar no estande de vendas, né? Exatamente. Romulo, aí o que acontece? É preciso a gente entender qual é a forma, qual é a razão da rescisão. Se a gente está falando de uma rescisão motivada ou de uma rescisão imotivada, isto é, uma rescisão com justa causa ou uma rescisão sem justa causa. Se não tem uma justa causa, se não tem uma razão ali, a construtora atrasou, a construtora não está cumprindo ali o empreendimento, a construtora deixou de obedecer a qualidade que tinha sido prometida no memorial descritivo, que Vladimir há pouco falou, eu tenho motivos para rescindir o contrato. Esses motivos afastariam a incidência de uma penalidade. Mas se não tiver motivo, aí eu já vou incidir nas cláusulas penais previstas lá no contrato, que podem vir, de acordo com a lei de distrato, se houver patrimônio de afetação, até 50% do valor do contrato. Então, ou dos valores pagos, né? Dos valores pagos, perdão. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado quando você vai fechar um contrato, porque se depois você se arrepender, esse ato pode sair muito caro e muitas vezes é mais vantagem você tentar vender aquela promessa para outra pessoa, fazer a cessão de direitos para não incorrer no pagamento da multa do que necessariamente você recebe. Agora você falou um detalhe, o telespectador provavelmente também está com essa dúvida. Geralmente o empreendimento ele não tem o regime do patrimônio de afetação. E se não tiver o patrimônio de afetação naquele empreendimento, continua 50%? Como é que é isso? Aí a gente teria uma multa que vai até metade disso, 25%, conforme estabelece nossa lei de distratos. E aquela multa incidiria também sobre o montante pago, tal como lá estabelece. Então é de extrema importância que o consumidor saiba se aquele empreendimento está no patrimônio de afetação, que é um seguro perfeito para você comprar. Se a construtora tiver problemas, o seguro que garante aquela entrega, você não tem risco de não receber, ou se não está no patrimônio de afetação, porque o distrato ele varia de 50% a 25%, como bem disse, doutor. O patrimônio de afetação, me permite, ele trouxe uma possibilidade de se garantir mais segurança para os compradores, como você bem disse, porque o patrimônio está reservado ali dentro daquela obra. Geralmente as construtoras elas firmam um SPE, que a gente chama, que é uma pessoa jurídica específica, uma sociedade de propósito específico para aquela obra, e aí o dinheiro vai ficar circulando ali sem risco de confusão patrimonial com outras obras e você vai ter uma maior solidez naquele empreendimento. E outra banda, para a construtora também é interessante, porque tem reduções tributárias, várias outras vantagens, e também a questão da multa, que para ela é sobretudo interessante poder rescindir com até 50% de multa. E o pagamento só feito depois da entrega do empreendimento. Verdade. Diferente de que se não tem um patrimônio de afetação, você vai pagar em até 180 dias após a rescisão. O Jaime, ele faz duas perguntas e eu vou passar uma já, praticamente o doutor Gabriel já respondeu, que é: pode o consumidor distratar o contrato
de incorporação ou compra e venda sem pagar nada, sem nenhum ônus, sem nenhuma multa. Esse é o primeiro. E o segundo, ele fala, por que ele está perguntando isso também, que o pai dele faleceu, comprou um imóvel na planta agora, mas faleceu e ouviu falar, e é por isso que ele está mandando essa pergunta, que não precisa fazer o inventário desse, vai poder a construtora já passar direto para os herdeiros. É possível ou não? Vamos responder ao Jaime, não é isso, Jaime? Excelente pergunta, Romulo. E é muito comum, conversávamos há pouco, né, sobre essa questão, você compra e não transfere ou não escritura o imóvel no seu nome, a pessoa falece, e aí os familiares querem fazer a escrituração já no nome do herdeiro ou dos herdeiros. Né? Essa prática é uma prática vedada, não pode ser feita, porque todo o patrimônio de valor ou até mesmo de bem precisa ser inventariado, porque tem toda uma questão de imposto, né? de não sonegar nenhum herdeiro. Né? E com relação a não pagar qualquer tipo de multa, só em algumas hipóteses, no caso da você usar o direito de arrependimento em até 7 dias, ou se a construtora atrasar por mais de 180 dias do prazo de entrega do imóvel. Aí o consumidor ele vai ter um direito de escolha de rescindir e receber todo o valor corrigido, né, ou de permanecer e receber um valor, né, com uma multa, como uma correção. Agora, em todo caso, se ele imotivadamente pede a rescisão do contrato, aí ele vai ter uma série de implicações, multas e tudo mais. A Regina está nos assistindo em Miramar, o André está nos assistindo em Sapé, a Cleide está nos assistindo em Santa Rita, o Rui está nos assistindo em Cajazeiras, a Eliane está nos assistindo em Campina através do portal T5.com e muita gente aqui mandando abraço e beijo para vocês, e eles estão com essa mesma dúvida. Existe alguma tolerância no prazo de entrega da obra, fora os 180 dias que foi falado por doutor Vladimir ou não? Como é esse prazo de tolerância? O que é que o construtor tem direito e o que é que o consumidor também tem direito, para que a gente fique bem claro isso aí? Rômulo, primeiramente mandar um abraço de volta para todos os telespectadores que estão nos cumprimentando. Como eu disse no começo, a honra é nossa estar aqui sendo prestigiado por todos vocês em pleno sábado de manhã. Veja só, Rômulo, a cláusula de tolerância, a cláusula de prorrogação, eu tive a oportunidade já de escrever sobre ela num livro do IBD Civil, para o Instituto Brasileiro de Direito Civil, narrando ali aquilo que a doutrina e a jurisprudência vinha consolidando. Até então, a gente tinha um posicionamento de que a cláusula de tolerância ela era ilegal, ela era abusiva, por quê? Porque ela não respeitava a reciprocidade das prestações contratuais. Se de um lado eu estou comprando um apartamento, eu estou pagando, de outro lado o construtor vai me dar um imóvel. Se eu atraso, o construtor vai me aplicar uma multa. Então, a lógica que a gente chama no jurídico, né, de sinalagma contratual, é a lógica da reciprocidade das prestações contratuais, o princípio da equivalência material das prestações contratuais. Isso trazia uma certa rejeição a esse tipo de cláusula, porque a cláusula permitia que a construtora prorrogasse a entrega do imóvel sem nenhuma contrapartida para o consumidor. Muita gente já vinha defendendo ali que se a cláusula viesse acompanhada de um pagamento de um aluguel ou de uma indenização já nesse prazo, essa cláusula seria válida. Mas aí em 2018 nós tivemos aí a Lei dos Distratos, que veio a positivar no artigo 43A da Lei de Incorporação a possibilidade de os construtores prorrogarem a entrega do imóvel por meio de cláusula fixada no contrato em até 180 dias corridos. Então, a partir de 2018, nós passamos a ter uma norma positivada, uma norma prevista em lei e que, portanto, é considerada válida no meio jurídico. Perfeito. Muita gente aqui realmente com essa dúvida e obrigado pela grande audiência que está sendo hoje aqui sobre esse tema. Que o Carlos Antônio, a Janaína, o Henrique e outros, uma dúvida muito interessante, eles mandaram durante a semana e a gente transformou essas dúvidas dele nessa pergunta que eu vou fazer agora, doutor Vladimir. Se a obra atrasar, pode o consumidor pedir algum tipo de indenização caso ele não queira destratar o contrato? Porque
A opção do distrato, o doutor Gabriel já deu aí. Isso. Mas ele quer o imóvel. Ele está ali para realizar o sonho da casa própria. Ele tem direito ou não? Tem sim, Romulo. Já através da lei de distrato também ficou positivada essa questão de indenização, né, que, salvo engano, é 0,5% sobre o valor do imóvel pelo período em que houver a demora posterior aos 180 dias. Então, se o 1%, né? Obrigado, Gabriel. Se houver o atraso por um mês, então ele vai receber o valor de 1% por um mês. Se atrasar por mais 3 meses, aí você vai a cada mês, né? Fora a questão de você ter essa opção, né, de ter esse reequilíbrio. Essa cláusula vem no intuito de reequilibrar essa questão contratual. Perfeito. A gente está aqui com a Eleonora, que ela insiste em fazer essa pergunta. Eu vou deixar aqui para o senhor, para a gente no próximo bloco esclarecer a Eleonora. Ela diz o seguinte: se a obra atrasar mais de 180 dias, como você aqui falou, que podia até 180, e o consumidor quiser distratar o contrato, quem tem a preferência desse distrato? Deu para entender? Deu. Então vamos deixar para a Eleonora o próximo bloco. Segura aí, viu, Eleonora? Daqui a pouco a gente responde a você. Já me segue no Instagram? Ainda não? @Rômulo Soares Lima. Lá eu compartilho o meu dia a dia e te deixo atualizadíssimo sobre outros assuntos pertinentes a assuntos do mercado imobiliário, uma indicação de um filmezinho que a gente assistiu e outras coisas importantes para esse nosso relacionamento. Clica lá, me segue. Agora a gente vai para um intervalo. Continua aí com a gente porque voltamos daqui a pouco. Não muda de canal. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vibra Champa! Servir é um ato precioso, que precisa ser feito com responsabilidade, ética e dedicação. E nós da Planserve somos referência nisso. Estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica, terceirização de serviços e portaria virtual. Oferecemos soluções inovadoras, levando evolução até você, por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro. Planserve. Visite nosso site e redes sociais. Já retornamos e você sabia que é possível ficar por dentro de tudo o que acontece no mercado imobiliário através do portal T5? Não? Pois é, o blog T5 Imóveis eu te atualizo toda semana sobre os destaques do segmento e as principais novidades do Brasil e do mundo. Veja aí, vamos fazer a simulação. Clicou lá, T5 Imóveis. Aí aparece aí o artigo que com toda certeza você vai dar sua literatura diária para que você fique por dentro de tudo. Para quem não está na Paraíba, também tem que acompanhar o nosso programa ao vivo no t5.com.br, nesse portal maravilhoso. Acesse lá, é a informação na palma da sua mão. Portal T5, a informação no seu tempo.
Busca um imóvel para vender, alugar ou investir? Isso é de extrema importância. Você vai encontrar agora. Veja as oportunidades da FK Imóveis e também da construtora Guedes Pereira. Acompanhe com Berna Marques. E com a FK Imóveis ficou bem mais fácil dar um passo rumo à sua felicidade no Reserve Garden Residência. Priscila Finizola traz todos os detalhes para você agora. Já te falaram que a oportunidade bate a porta e só bate uma vez? Preste atenção no que eu vou te apresentar agora, esse lindo empreendimento que possui uma área de lazer completa, o Reserve Garden. Fica na melhor localização dos bancários, tem piscina adulto e infantil, espaço gourmet com churrasqueiras, salão de festas, academia toda equipada, salão de jogos e muito mais. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com varanda, suíte, sala para 2 ambientes, cozinha com bancada de granito e o melhor de tudo isso, o preço desse empreendimento. A partir de R$ 182.900, com toda a documentação paga pela construtora, você não vai gastar nada por isso. Então tá esperando o quê? Corre e aproveita essa oportunidade. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Os empreendimentos da linha Setai são verdadeiras obras de arte. O Mirage integra esse time e você vai saber todos os detalhes desse empreendimento agora. Bom dia, hoje eu vou falar do Setai Mirage, um empreendimento localizado no Bessa, ao lado do Parque Paraíba 2, bem pertinho do mar, com estrutura completa de lazer e apartamentos a partir de 55 a 124 metros, com 2 até 3 suítes mais dependência. Uma excelente oportunidade para quem quer investir e morar com sua família, com uma qualidade de vida única. E para saber mais informações, consulte o seu corretor. Não perde tempo. Liga agora, garante as oportunidades que só a FK Imóveis e também a construtora Guedes Pereira te oferece. Os corretores de imóveis estão todos de plantão neste sábado. Damos continuidade sim a um bate-papo importante sobre aquisição de imóveis na planta ou em construção, principalmente com segurança jurídica. O que fazer? O que posso, o que eu não posso? O que o construtor pode, o que eu não pode? Estamos tirando todas essas dúvidas. Deixei a pergunta no ar, no bloco passado, doutor Gabriel. Se a obra atrasar mais de 180 dias, é o primeiro ponto, atrasou, né? Aí vocês já explicaram alguns detalhes sobre isso. O consumidor, ele quiser destratar o contrato, quem tem a preferência desse distrato, quem tem a preferência dessa transação, como é que funciona isso? Então, Romulo, essa é uma pergunta muito interessante, porque ela complementa a pergunta que tinha sido feita antes, a Vladimir, que diz respeito a justamente essa prorrogação por mais de 180 dias. Com a prorrogação por mais de 180 dias, é possível ao consumidor rescindir o contrato? Sim. É possível rescindir o contrato pelo inadimplemento contratual, a falta de cumprimento das obrigações previstas no contrato pela construtora, dentre os quais se encontra o prazo de entrega e a superação do prazo de prorrogação, podendo até mesmo postular indenizações por danos morais e também podendo postular a rescisão com a inversão das cláusulas penais em favor do consumidor. Ou seja, se o contrato tem uma cláusula penal, uma multa ali em desfavor do consumidor para se ele rescindir imotivadamente, essa mesma cláusula, o STJ já se debruçou sobre o assunto, nosso Superior Tribunal de Justiça, quando julgou o tema 971, e entendeu que essa cláusula prevista em desfavor do consumidor, em razão daquilo que a gente falava há pouco, que é o princípio da equivalência material das prestações contratuais, ela deve também ser utilizada em favor do consumidor. Então, o consumidor ele pode rescindir e postular essas multas. Ele também pode, Romulo, caso ele não queira rescindir, ele diria, não, já convenci muita gente aqui a comprar esse apartamento vai atrasar, mas vai ser entregue, eu não quero rescindir. Posso postular uma indenização por danos morais decorrente do atraso, fora a multa mensal, né, que está lá prevista na lei, como o doutor Vladimir muito bem explicou.
Muito bem. Doutor Vladimir, uma pergunta muito interessante aqui, e a gente está com uma audiência muito grande, somente no interior, Mamanguape, Sapé, Brejo das Freiras, Souza, o pessoal tudo mandando abraço, beijos, fotos aqui. Obrigado realmente pela audiência. E uma pergunta muito interessante do Cristóvão. Ele tem essa dúvida, o seguinte, ele dá mais ou menos como se fosse um caso, e eu transformei nessa pergunta para que a gente possa entender mais ou menos a dúvida dele. No caso de a construtora vender a mesma unidade para duas pessoas distintas, quem tem a preferência? Geralmente a gente esclarece que isso é uma coisa que na Paraíba é quase zero, mas como o telespectador sempre tem dúvidas, a gente dá prioridade às dúvidas dele. Mas pode acontecer, evidentemente. Acontece muito isso, às vezes a gente vê isso em loteamentos de terreno, mas eu vejo muito pouco, quase zero, essa questão de venda de duplicidade, porque na verdade o direito é muito claro. O direito civil só é dono aquele que registra, né? E como o imóvel na planta, em tese, ninguém consegue registrar porque ser muito caro no cartório de registro imobiliário o contrato, pode estar exposto a isso. E assim, respondendo ao Cristóvão, é uma dúvida bastante comum e pena que a gente não faz o que a lei determina. Porque, por exemplo, se eu comprasse um imóvel na planta e já levasse a registro o meu contrato, eu não teria basicamente esse problema. Porque a preferência é de quem primeiro registrar o contrato na matrícula daquele imóvel que ainda está em construção. Um dos efeitos da incorporação é justamente dividir já todo aquele prédio em matrículas. E aí você já pode fazer as averbações e, posteriormente, fazer a escritura e o registro da escritura, tornando-se assim dono sem nenhum óbice da propriedade. Perfeito. E se me permite, até pouco tempo era mais distinto, era mais estranho a gente ver esse tipo de situação, mas recentemente a gente tem visualizado construtoras muito específicas, geralmente ou construtoras desorganizadas, que fazem isso não mais por má fé, mas por desorganização, e outras, alguns casos bem específicos de má fé, a venda em duplicidade. Ela, como Vladimir disse, a propriedade registral, ela é extremamente importante. Muitas vezes o pessoal acha caro gastar dinheiro com cartório, com emolumentos cartorários, mas se tem uma coisa que o cartório é importante, é justamente o respeito, o princípio da soberania da propriedade registral. Se você registra, aquela sua propriedade vai ter direito real perante a construtora e também perante terceiros que vierem a adquirir posteriormente. E só lembrando, gente, não adianta registrar no cartório de documentos, não. Esse registro tem que ser no cartório de imóveis, onde está localizado a circunscrição do imóvel. Isso. Porque é muito comum o pessoal fazer um registro no documentos e títulos. É só para dar publicidade daquele documento. Justamente. Que é válido, mas para dar publicidade. Bem, pegando aqui um abraço à Neta, aos corretores de imóveis Neta de Santa Luzia, ao Garibaldi, que está nos assistindo em Campinas através do Portal T5, aqui ao Júnior, que a gente de Júnior de Santa Luzia, mas mora aqui em João Pessoa, e a todos os corretores e corretoras de imóveis do país que estão linkados aqui, e obrigado pela audiência e pelo número de perguntas. Uma pergunta que não quer calar de um corretor, né, que ficou muito preocupado com isso, com o doutor Gabriel, é o seguinte: no caso de uma ação de distrato, aconteceu a ação de distrato, né? Ele dá o caso de concreto. O consumidor pode demandar contra o corretor de imóveis ou a empresa imobiliária, porque a gente sabe que o corretor de imóveis é a pessoa física ou a pessoa jurídica que fez essa intermediação, sim ou não? Presta atenção aí, você que é da área. Essa é uma pergunta muito comum também, Romulo. Eu costumo dizer que, em regra, o corretor ou a imobiliária, elas não têm responsabilidade pela obra. Eles podem vir a ser responsabilizados se falharem no dever de transparência e informação, isso é uma obrigação que está prevista no Código Civil, ou se eles não forem apenas um mero intermediador, porque muitas vezes o corretor, a imobiliária,
ele é a pessoa que fez a concepção do negócio jurídico, Claro. do empreendimento jurídico, do empreendimento imobiliário. E ele tem uma posição ali de gestor e não apenas de intermediador. E aí muitas vezes se confunde, porque nesses casos, não sei se o Vladimir pensa assim, mas eu entendo que o gestor do negócio, que ele enquanto imobiliária, ele começa a gerir a coisa ali, não apenas cuidando da parte da intermediação, mas cuidando também do negócio propriamente dito. A gente tem decisões tanto de tribunais estaduais como do próprio STJ reconhecendo a responsabilidade da imobiliária nesse sentido. Mas repito, em regra, sobretudo quando o papel do corretor é só de intermediação, não há responsabilidade nem do corretor nem da imobiliária. A gente vai, Vladimir, para mais um intervalo e muita gente aqui com dúvida sobre, muitas vezes a construtora está fazendo aquele empreendimento, tem uma ação contra ela e fica com medo de aquela ação ser revertida naquela unidade que ele comprou na planta ou em construção. Vamos tirar essa dúvida no próximo bloco. Fica aí com seus pensamentos e siga no Instagram, @Rômulo Soares Lima. Já me seguiu? Está me seguindo? Muito obrigado. Manda para os outros também para a gente bombar aqui. Até o final do ano a gente chegar a 10 mil seguidores. Só depende de você. A gente vai para mais um intervalo. Não troca de canal porque voltamos já já. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. A Mais ela está sempre em evolução, a gente está sempre buscando a melhoria constante, então a gente viu que a qualidade que a gente já oferecia tinha que ser posta à beira-mar. Nossos empreendimentos, todos eles, são pensados de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Reserve Guard Residência, o metro quadrado mais desejado aqui do bairro dos Bancários. Apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo um suíte, varanda, sala ampla e todo no porcelanato. Além disso, temos apartamentos térreo com área privativa, um verdadeiro sonho. Se você sempre sonhou em sair do aluguel com qualidade de vida, conforto, lazer e muita segurança, o Reserve Guard é um empreendimento feito para você. Este é o Espaço Gourmet. Já dá para você imaginar um churrasco aqui com sua família, né? Salão de festas para suas comemorações. Pista de coupe para você fazer aquela caminhada com muita segurança e outros itens de lazer. É ou não é um empreendimento sinônimo de qualidade de vida? Clique no link e saiba mais. Agende sua visita e surpreenda-se. Ficaram com saudades. Mas Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e foi rapidinho, não foi? Então, sim, claro. O Momento Imobiliário de hoje, o presidente do COFES, João Teodoro, vai falar sobre um assunto muito interessante, porque a gente está encerrando 2022, já estamos em dezembro, as transformações da profissão do corretor de imóveis que já aconteceu durante toda essa pandemia e até agora. Veja. Olá, amigos, eu sou João Teodoro, presidente do Sistema COFES Cresce, e hoje eu gostaria de bater um papo com todos os meus colegas corretores de imóveis do Brasil e falar um pouco sobre as transformações que a gente vem sentindo na nossa profissão desde que tivemos aquele processo de pandemia por 2 anos aqui no Brasil.
Na verdade, a pandemia também trouxe os seus benefícios, né? Todo mal tem alguma coisa de bom que a gente precisa saber aproveitar. E no caso foi exatamente a transformação digital do corretor de imóveis. O corretor de imóveis teve de se adaptar a essa nova realidade, porque como nós fomos compungidos a nos isolar socialmente, nós tivemos que criar novas maneiras de interagir com os nossos clientes. E essas novas maneiras, naturalmente, foi por meio da internet, né? E muitas ferramentas que, inclusive, já estavam disponíveis, foram muito aperfeiçoadas durante esse processo de pandemia e passaram a ser utilizadas pelos corretores de imóveis. Então, o corretor de imóveis deixou de ser aquele cidadão essencial presencialmente, né? Que pegava o cidadão pela mão, entre aspas, né? E levava para o imóvel, chegava lá, mostrava o imóvel, todos os detalhes daquele imóvel para ele, aí pegava esse cidadão, levava para tirar suas certidões, enfim, um trabalho essencialmente, digamos assim, manual, né? Onde o corretor fazia tudo presencialmente, de uma forma muito analógica. Hoje nós trabalhamos mais ligados à tecnologia e o corretor passou a ser mais um assessor especial de negócios imobiliários do que propriamente um intermediador de negócios. Claro que ele tem que fazer o trabalho de convencimento também, mas o trabalho essencial do corretor hoje é fazer com que o cliente ganhe confiança absoluta nele, saiba se comunicar com precisão para que esse cliente ganhe dele a confiança e aí possa realmente realizar o negócio, ainda que à distância. Porque hoje realmente nós estamos numa situação em que apenas cerca de 20% da negociação se faz presencialmente. Todo o resto da negociação se dá absolutamente por um sistema virtual, mas que, graças a Deus, os corretores de imóveis de todo o Brasil já estão plenamente habilitados. Um forte abraço para vocês, até a semana que vem. Está procurando por um imóvel que atenda todas as necessidades, requisitos que você sonha para o seu lar? Acertou e está ligadinho aqui com a gente. Então confira as novidades da MRV Engenharia e também da construtora Porto Inc. na Beira-Mar. Veja. Já pensou em acordar sentindo aquele cheirinho da brisa do mar? É isso mesmo. A MRV pode te ajudar a realizar esse sonho. Quer saber como? Márcio Barros conta tudo agora. Já imaginou morar a 600 metros da praia? A MRV está aqui presente em Intermares, na praia de Ponta de Campina, com 2 novos lançamentos, o Reserva Areia Vermelha e o Reserva Almagre. Obras extremamente avançadas. Quer saber mais? Consulte nosso estande de vendas. Vem! Com Jade Miranda é possível curtir o verão o ano inteiro. As obras já iniciaram e vem muitas coisas boas por aí. Quem conta tudo pra gente é a Kalinda Lucena. Olá pessoal, eu me chamo Kalinda, sou assistente comercial da construtora Porto Inc. E hoje nós vamos fazer o acompanhamento da obra do Jade Miranda, o lançamento à beira-mar do Cabo Branco. Por aqui a gente acompanha uma contenção da torre A de 100%, contenção da torre B 50%, estacas da torre A 100%, fundação da torre A 100% e drenagem da torre A 100%. Sendo assim, a gente já está subindo a laje do subsolo da torre A. A conclusão da obra será em 44 meses, sendo assim, ela vai estar pronta em março de 2026. E você tem a oportunidade de ver de perto todo esse projeto evoluindo. Curtiu os empreendimentos? Então, não perde tempo. Os corretores de imóveis da MRV Engenharia e também da construtora Porto Inc. estão lhe aguardando. Liga agora, faz uma visita, ele vai servir aquele cafezinho, aquela atenção, lhe mostrar todos os detalhes, toda a documentação, provando que a incorporação está perfeita, sem nenhum risco jurídico, e você realiza o sonho da casa própria com essa segurança jurídica que tanto o consumidor busca nas empresas de incorporação imobiliária aqui de João Pessoa e da Paraíba. Aquisição de imóveis na planta ou em construção com segurança jurídica é o tema que estamos debatendo agora, né? E estamos
com certeza aqui com 2 especialistas, e eu deixei, doutor Vladimir Minar, uma pergunta muito interessante e uma pergunta um pouco que polêmica. Se alguém entrar com uma demanda judicial contra a construtora, seja trabalhista, seja em qualquer área for, previdenciária, seja ela qual for, tá? É possível que esta demanda recaia sobre a penhora, por exemplo, sobre a unidade que o consumidor comprou, que foi vendida como contrato de compra e venda ou incorporação. É possível, não é? O que pode ser feito para a proteção desse consumidor? Aí, Romulo, a gente entra naquela questão do registro. Se o contrato de promessa de compra e venda estiver registrado, provavelmente essa ação não vai abranger esse bem que está no nome da construtora ainda, mas que vai ser usado em garantia. Agora, se não está registrado, então ele pode vir a sofrer a constrição, mas teria que entrar com alguma ação para, como adquirente de boa-fé, tirar do acervo de garantia. Lembrando que é muito comum que as construtoras, quando em construção, elas deem garantia às unidades. E à medida que vai vendendo, vão tirando as garantias, né, dos bancos e colocando outras garantias. Por quê? Porque vendeu e aí deixa a unidade livre e desimpedida. Então não é de estranhar que as unidades estejam dadas em garantia, mas geralmente as construtoras baixam essa garantia quando vai efetuar a venda. Agora, complementando sua resposta, se a construtora optar pelo regime, que é o patrimônio de afetação, esse problema não vai existir. Não é uma segurança jurídica e a facilidade para quem compra. Pode explicar isso aí? Sim, e o próprio patrimônio de afetação, ele já garante, né, essa anotação, além de ter obrigatoriamente ser formada uma comissão de adquirentes para acompanhar toda a parte da obra, e a construtora fica obrigada a prestar informações para essa comissão de adquirentes. Lembrando que hoje, atualmente, os bancos já estão pedindo as atas de reunião das comissões de adquirentes quando há o patrimônio de afetação. Então, o patrimônio de afetação é ainda mais uma garantia, né, nessa questão do contratual. Perfeito. Veja só que como a gente está interagindo aqui com os telespectadores, a gente tem muita pergunta e muita dúvida. Doutor Gabriel, a pergunta que não quer calar, essa pergunta foi reiteradamente durante a semana feita, vários casos sobre isso, e a pergunta que eu transformei bem objetiva é se a obra não está seguindo o cronograma, o que pode ser feito pelo comprador, pelo consumidor. Porque é uma coisa que tem o chamado cronograma físico e financeiro. Exato. E, evidentemente, o consumidor que adquiriu tem que ter acesso a ele. Qual é a dica que você dá? Não, o cronograma da obra, ele faz parte do contrato, né? Você firma um contrato ali, a construtora, ela se obriga perante aqueles compradores e ele tem que cumprir aquele cronograma. Se o cronograma ele passa a ser descumprido, você tem ali uma opção que enseja o distrato, como a gente já vinha falando antes, e a gente tem a possibilidade também, em casos mais graves, quando não resolvidos em primeira, segunda, terceira tentativa, até a destituição do incorporador, que aí seria a forma dos condôminos, através da comissão, através da associação, se juntarem e administrarem a obra ali com o intuito de resolver e salvaguardar o patrimônio de todos aqueles que ali estão investindo, seja para morar, seja para investir financeiramente falando. Perfeito. Doutor Vladimir, muita gente interagindo, a gente vai deixar essa pergunta aqui no ar para o próximo bloco, e uma pergunta extremamente importante. Os contratos de compra e venda ou incorporação na planta têm correção monetária? Quais os cuidados que devem ter as pessoas que compram nessa correção, o que é possível, o que é que não é possível dentro desse período de construção e depois do período que é entregue? Vamos deixar para o próximo bloco. Já me segue no Instagram? Ainda não? @Rômulo Soares Lima. Me segue lá que eu te sigo de volta. Vamos chegar até o final do ano com 10 mil seguidores. Está aí na sua mão o desafio. Agora a gente vai para uma pausa, mas voltamos rapidinho, viu? Não troca de canal, fica aí com a gente porque voltamos já já.
is Dressed. Dressed is all I need. All I need is Dressed. Dressed is all I need. Às vezes, tudo que você precisa é confiança. Aliança é sempre isso. É sobre ser alguém que tá junto sempre. E depois de 40 torres entregues, é para isso que a gente acorda cedo. Para fazer a maior construtora da Paraíba ficar do tamanho da sua expectativa. Aliança. História de confiança. E vamos à pergunta final. Quem você deve procurar para realizar transações imobiliárias? Influencer digital? Porteiro? Corretor de imóveis? Todas as alternativas? Eu vou arriscar. Cuidado, hein? Você pode perder tudo. Todas as alternativas. Errou! Perdeu tudo! Não arrisque. Procure sempre um corretor de imóveis credenciado. Uma campanha do Cresce Paraíba. Neste Natal, dê um presente com todo o seu amor. O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento Cresce Paraíba. 60 anos de regulamentação da profissão do corretor de imóveis. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. 98677-2008. Porto Inc. Siga o nosso Instagram, @porto.inc. Mais construtora. Construindo sonhos para você e a sua família. Retornamos e vamos para as atualizações do Minuto T5 com ele, Lucas Santiago. Bom dia, amigo. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia para o pessoal de casa. A gente inicia falando que a campanha de negociação de dívidas da Cagepa foi prorrogada e segue até o dia 30 de dezembro. A ação Fique em Dia com a Cagepa é uma oportunidade com condições especiais para que os clientes que estão inadimplentes e desejam regularizar a situação junto à empresa possam regularizar as suas dívidas. A campanha oferece formas diferenciadas de negociação com descontos de até 100% das multas e juros por atraso e parcelamentos em até 60 meses. Para participar, Rômulo, é fácil, é só entrar em contato nos canais de atendimento da Cagepa. Os clientes interessados podem negociar esses débitos tanto nas lojas, como também pelo WhatsApp, pelo site, pelo aplicativo e pelo telefone. Lá no Portal T5 tem a lista completa de como ter acesso e virar aí o ano, Rômulo, no verde, né? Pelo menos na questão da conta de água. É muito importante, pagar suas dívidas, aproveitar esse final de ano, 13º, férias, se regularize para 2023 entrar realmente com o pé direito, só basta querer. Mais alguma notícia? Exatamente, a gente traz mais uma, essa um pouco mais triste aí, porque está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última terça-feira, o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que está com infecção respiratória, segundo o boletim médico divulgado ontem. O Rei do Futebol, como é conhecido aqui no nosso país, trata um tumor de cólon e está estável, com melhora geral no estado de saúde, mas sendo tratado com antibióticos, cuja resposta foi adequada. Ainda não há previsão de alta. A retirada do tumor ocorreu em 4 de setembro do ano passado e, desde então, Pelé é submetido a um tratamento de quimioterapia que requer idas regulares ao hospital, de acordo com o boletim médico desta sexta-feira. A nova internação do atleta do século se deu para a reavaliação da terapia quimioterápica. Ainda conforme as informações do hospital, Pelé está em quarto comum e seguirá internado para a continuidade do tratamento, Rômulo. A gente vai acompanhando, deseja melhoras para ele, né, que é uma referência, ainda mais nessa época de Copa do Mundo. Então, e de orações, né, para o nosso Rei Pelé, nosso ídolo, nossa referência no futebol e com toda certeza trazer energias positivas
para a seleção brasileira que perdeu ontem, mas aí vamos torcer para que as coisas não se repitam. Ele chegue até o final e traga esse caneco aí para os brasileiros, aliviar o coração dessa pandemia. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço. Outras informações, todo mundo já sabe, é lá no portal t5.com.br. Conforto, amplitude, localização ou qualidade no acabamento. No nosso giro de ofertas você vai ver que não é preciso escolher entre uma coisa e outra. Claro que não. É possível ter tudo no preço que cabe dentro do seu bolso. Acompanhe agora as competentes empresas que trazem essas novidades, que é a Construtora Aliança, uma grande empresa que tem dado exemplo no Brasil, e também a Construtora Enolanda, que é alto padrão e que traz essas novidades. Estamos no Aliança House, o condomínio de casas prontas da Aliança. E por aqui, a obra a todo vapor, chegando à reta final. Eu vou dar um passeio pela obra para mostrar para vocês tudo que está rolando por aqui. E quem me acompanha neste passeio é o engenheiro responsável pelo House, Diego Castro. Diego, conta quais são as novidades aqui do House. Camila, estamos em ritmo acelerado com o paisagismo, as pinturas externas e o acabamento das casas. E nas próximas semanas estaremos concluindo a Alameda, o pórtico de entrada e as áreas de lazer. Pois é, o Aliança House é um verdadeiro sonho e as últimas unidades ainda estão disponíveis. Você já sabe, é só entrar em contato conosco ou através do corretor de sua preferência. Aliança, história de confiança. E eu já estou aqui no Prime View. E você que nos acompanha sabe que a Enolanda sempre traz grandes novidades. E hoje não poderia ser diferente, não é verdade, Lourdes? É verdade, sim. Estamos aqui no apartamento decorado, apartamento de 139 metros. Trouxemos várias novidades para mostrar ao cliente todas as possibilidades que podem ser feitas. Trouxemos, além da cozinha integrada com a sala, um ambiente todo fechado, todo climatizado, além das várias opções que podemos trabalhar dentro dos quartos e dos ambientes do apartamento. Aproveitando, convido todos a conhecerem o decorado do Prime View. Não só ele, como toda a nossa obra, está sempre de portas abertas e à disposição de vocês. Liga porque os corretores, seja da Aliança, seja da Enolanda Construtora, estão de plantão para tirar todas as suas dúvidas, facilidades, financiamento e tudo que você quer de segurança jurídica numa empresa incorporadora e construtora do nosso estado. Agora a gente continua batendo aquele papo sobre aquisição de imóveis na planta em construção, claro, com segurança jurídica. Muita gente interagindo aqui e a pergunta que não quer calar: os contratos de compra e venda ou de incorporação na planta em construção, eles podem ter correção monetária? Quais as formas que pode ser feita? E outra coisa, eles estão com dúvida também, doutor Vladimir, quais os cuidados que o consumidor, e não só o consumidor, o incorporador devem ter? Isso. A lei de distrato, Romulo, ela trouxe uma série de obrigações que os contratos de promessa de compra e venda devem ter para ter plena validade, né? É uma questão do quadro resumo, cláusulas destacadas quando trouxer algum problema para o consumidor, e principalmente no quadro resumo tem que ter de maneira clara o índice adotado pela correção monetária, qual o índice que vai ser adotado, que geralmente durante a obra é o INCC e após a obra é o IGPM. E a atenção vai para, se você compra e vai pagando durante a obra e deixar para pagar depois de entregue, você geralmente tem o IGPM mais 1%. Então fica um aumento muito grande nas parcelas e a nossa dica é sempre analisar os contratos e tentar liquidar até a entrega das chaves, para evitar uma capitalização maior. É legal ter essa capitalização, mas aumenta exponencialmente o valor do débito, principalmente se você for financiar direto com a construtora. Aqui o Jaime, de Cabedelo,
a Priscila, que está nos assistindo em Manaíra, eu também, Alessandro, que está nos assistindo em Mangabeira, a Cristina, que está em Nova Valentina, e muita gente com dúvidas da seguinte forma: quem comprou um imóvel na planta ou em construção antes da lei do distrato, que vocês falaram muito da lei do distrato, a lei tem um prazo, que eu quero que até que você repita aí para as pessoas se tocarem o marco temporal dele. Então a pessoa comprou antes da lei do distrato, tem algum direito em relação à rescisão contratual? Não tem? O que é que funciona quando uma lei é publicada e alguém tem esse direito adquirido ou não? Então, Rômulo, a lei de distrato ela foi promulgada em dezembro de 2018, mais ou menos, ali no final do governo Temer, e é um marco importante porque, em que pese a lei propriamente não traga disposições transitórias sobre essa fase de transição, a doutrina e a jurisprudência já se consolidaram no sentido de que, primeiro de tudo, contratos firmados anteriormente à lei, eles não vão receber os efeitos dessa legislação. Qual é a vantagem disso? Ele vai ter o emprego das técnicas que estavam sendo empregadas antes da lei. Por exemplo, a cobrança de multa de 50% antes da lei era inviável. Então, ele jamais vai ter uma aplicação de uma multa desse porte. Fora várias outras questões que vão terminar favorecendo pelo campo abstrato que existe. Agora, um ponto que é importante dizer também, que em que pese a gente esteja em 2022, Rômulo, em dezembro, completando 4 anos da lei de distrato, muitas construtoras, as construtoras de menor porte, naturalmente, elas não entenderam ainda a importância da lei de distrato, de tal forma que, se o contrato firmado com o consumidor, ele não estiver estabelecendo as exigências, não estiver trazendo as exigências previstas na lei, como, por exemplo, a necessidade de se ter um quadro resumo com com um resumo de todas as obrigações e aquelas implicações que o consumidor pode ter, a lei ela não vai ser aplicada em favor desse construtor. Então, até hoje, a gente ainda vê contratos de compra e venda e promessas de compra e venda na incorporação imobiliária por construtoras geralmente pequenas, mas já me deparei com construtora de médio porte aqui em João Pessoa, ainda não aplicando a lei do jeito que ela poderia ser aplicada em favor da construtora, que isso termina beneficiando o consumidor, que não vai ter ali sobre ele o impacto, sobretudo o impacto de uma multa, de uma cláusula penal de 50%. Perfeito. A pergunta que não quer calar aqui, doutor Vladimir, é se o consumidor comprou um imóvel na planta ou em construção, tá certo? E a dúvida aqui é se o imóvel não foi entregue no prazo contratual prometido. O que ele pode fazer, o que a construtora pode fazer, o que ambos podem comunicar, qual é a orientação que você dá se por um acaso acontecer um fato dessa natureza? Infelizmente, a gente vê que na construção civil ainda há algumas construtoras que não honram o contrato, né, e não conseguem construir ou não conseguem terminar a obra. Eu creio que, nesse caso, a melhor saída para o consumidor é tentar conversar com o construtor, né, para ver se recebe o dinheiro de volta, ou, se não houver qualquer tipo de acordo, como já bem explicado por Gabriel aqui, ingressar com uma ação judicial para pedir esse dinheiro de volta. Agora, tem um grande porém. Geralmente, quando o construtor não cumpre o contrato, não cumpre a construção, não é somente são todos aqueles que investiram, né, que não terão como fazer. Então, provavelmente, vai haver algum prejuízo para esse consumidor. Então, acompanhar a obra, o desenvolvimento da obra, e ao menor sinal de que está muito atrasado, aí sim você, consumidor, como já bem explicado pelo professor Gabriel, pedir a resolução do contrato de maneira mais antecipada. Por quê? Se ele o construtor não está executando de maneira satisfatória o critério temporal da construção, você esperar terminar o prazo, provavelmente seu prejuízo vai ser ainda maior.
Estamos estourando o tempo. 1h30 foi muito pouco. Doutor Gabriel, suas considerações rápidas finais e muito obrigado pela presença. Rômulo, eu queria só agradecer novamente pela oportunidade. Você é uma pessoa que vem desempenhando um trabalho muito importante para o mercado imobiliário, que vem trazendo conteúdo, compartilhando conhecimento, e é sempre bom para a gente poder participar desse momento. Agradecer aqui meu amigo Vladimir Minar, esse irmão que a advocacia me proporcionou, e agradecer sobretudo a todos os telespectadores que nos estão assistindo. Estou à disposição também, como o Rômulo ofereceu, meu Instagram é @Gabriel Honorato. Qualquer coisa, segue lá, tira dúvida, fala comigo que a gente está à disposição. Como disse Rômulo, me segue que eu te sigo de volta. Doutor Vladimir, rapidamente, por favor, quais suas considerações? Rômulo, muito obrigado. É muito bom estar aqui entre irmãos, né? Com você, com o Gabriel, né? E deixar sempre, gente, uma mensagem de esperança. Creio que em 2023 teremos um ano ainda melhor. Como o Gabriel bem falou, o Rômulo traz um conteúdo diferenciado para imóveis e para negócio. Então, muito sucesso, Rômulo, nesse ano vindouro, e conte conosco sempre que precisar. E aí, para pegar um pouco da brincadeira, o meu é Vladimir_Minar. Me segue que eu te sigo de volta. O Tambaú Imóveis e Negócios chegou ao final, mas dá para rever a edição de hoje e as edições anteriores através do portal t5.com.br. Você não pode perder o programa do próximo sábado, porque ele está muito sério. A violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Esse assunto vai pegar fogo aqui ao vivo. Não perde. Grato pela sua audiência, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.